Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks, esse nosso podcast aqui na Futurum Capital, para você, o inconformado, você que é inconformado, você que quer hackear o futuro, nós temos aqui sempre convidados especiais e sempre eu e o tio Rico, nós dois, iniciamos sempre esse... Sempre junto. Sempre eu adorei juntos. a frase que você colocou, Zu, que a gente tem conformado com a realidade. É verdade. E a gente é mesmo. É Por verdade. isso que nós convidamos sempre gente com cabeça diferente, e cabeça empreendedora, que é o que o Brasil precisa, né? De líderes. Sem Então dúvida. é um enorme prazer estar aqui. É um prazer incomensurável, eu diria, e um prazer também é falar da EQI, porque nós temos uma amizade com dois homens hoje, com o Juliano Custódio e com o Roberto Salluti. Chegamos nesse lugar, né, tio? Impressionante. É verdade. Eu jogo... Bom, o Salluti, de vez em quando ele perde tênis comigo, a gente fala, porra... Bom, o Salluti é um cara que acorda às 5 da manhã para treinar e tal. Eu já acordo um pouco mais tarde, mas no tênis ele perde. Boa. E o Custódio é um cara que adora vinho, a gente tem uma relação próxima e começou pequeno e está crescendo cada vez mais. Então eu fico muito feliz de estar próximo de todo mundo. E os dois defendem uma coisa, o educacional. Tanto a EQI, né, quanto o Salluti, a turma gosta de ensinar. E, de certa forma, você precisa se proteger com seus investimentos. Por isso, a gente fala com enorme prazer da EQI, e se você quiser saber mais informações, tem um QR Code na tela, tem também o link na descrição, mas o mais legal disso é descomplicar a sua forma de investir. Então, a gente sabe que temos aqui um mar que não está para peixe, né? A gente vê oscilações no mercado financeiro, mas o tio sempre fala, né? A gente precisa diversificar. E na EQI a gente diversifica, a gente investe e graças a Deus eles estão com a gente em mais uma temporada, tio. Exatamente, vamos que vamos. O mercado não está fácil, nem para a economia real e nem para o mercado financeiro. Mas a gente morre atirando, Zuki, tem que morrer atirando. Empreendedor... Ou você é empreendedor que é gavião, ou você é pombo. E parece que todo mundo aqui é gavião. Então nós vamos atirar e mesmo caindo a gente atira. Não é isso, Vicky? Exato, temos ela aqui. Que prazer, cara. Que legal que você está aqui com a gente. Tio, pode dar um currículo aqui que a gente já tem assim, chocolates maravilhosos aqui da Copenhague. Além de ser uma simpatia, ela vem de um produto que eu adoro e eu sou viciado. Então, Renata Vick, CEO do grupo CRM, tem marcas como a Copenhague, Brasil Cacau. É uma delícia conversar com ela. Seja bem-vinda, Renata. Que delícia, que delícia. Eu estava aqui já nos bastidores falando que a gente demorou, mas a gente conseguiu e a gente promete aqui um bate-papo minimamente delicioso, provocativo. Boa. Né? Exato. Porque é um papo de empreendedor para empreendedor. Legal. E eu falo muito, você brincou aí do pombo, eu brinco que empreendedor tem dor no nome. Boa. Então, por isso que a gente realmente, com a economia real, momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, a gente segue aqui sempre acelerando, porque o empreendedor não pode parar. Cara, e você Você tocou sabe que é engraçado? muito bom. O brasileiro tem O Brasil é um dos maiores mercados, até se me corrija se eu estiver errado, um dos maiores mercados de franquia do mundo. Sem dúvida, sem Né? dúvida. Você tem hoje várias empresas com mais de 1.000 franquias, enfim. E você toca isso. Como é que... Eu quero entender um pouco da sua história, mas a minha dúvida principal é o seguinte: como é que você implementa o DNA com tanta gente envolvida, tanta gente nova, gente que está com você há 10, 20, 30 anos? Como é que funciona gerir essa turma toda, hein? Que legal, tio. Eu acho que começar, né, com essa reflexão sobre franquias, que para mim é um exemplo claro do poder do brasileiro, né, nesse DNA empreendedor. Quando você está à frente de uma franquia, de um grupo muito empreendedor, e é esse o elo que nos conecta, nós estamos hoje com 1.300 lojas em todo o Brasil. 1.300 lojas em todo o Brasil, com um plano de expansão muito robusto. Foram mais de 430 lojas abertas nos últimos 2 anos. Nós dobramos o tamanho da companhia. Tínhamos como objetivo fazer esse plano em 5 anos, entregamos esse plano em 3. Vou contar um pouquinho para vocês aí como é que foi essa chegada, né, da Advan, num grupo super empreendedor, de cunho familiar, depois agora chegada da Advan, que culminou depois de 4 anos aí na venda para Nestlé. E o que eu posso te dizer do mercado de franquias no Brasil e do grupo CRM aqui com esse DNA muito empreendedor é que quando você tem um modelo de negócio sólido e consistente, com espaço
para crescer, é a combinação perfeita, né? Porque muitas vezes, quem está buscando uma franquia, ele quer a solidez de um grupo já bastante estruturado, como é o caso do Grupo CRM, com 96 anos de história, estamos rumando aí para o nosso centenário, mas que muitas vezes não está aberto a receber novos franqueados, que a expansão acontece só dentro da própria rede. É verdade. E o que acontece hoje no Grupo CRM é que 50% da expansão vem de franqueados da rede, o que é muito positivo, mostra que o próprio franqueado está satisfeito, está tendo payback, está tendo oportunidade de encontrar ganho de market share com as próprias marcas do Grupo CRM, mas também, como ainda existe uma oportunidade de expansão territorial fora do eixo onde nós temos franqueados, a gente recebe cerca de 150 novos investidores por ano. Ó, e ela tá falando com toda essa humildade, mas a sua expansão de 38 milhões foi para 1,5 bilhão. 1,7. 1,7, já vamos atualizar, com B de bola. De faturamento, De né? faturamento, né? Assim, o crescimento exponencial. Mas, tio, eu quero colocar a bola no chão aqui, porque a tua história, né? Você tem uma eloquência, assim, você se comunica muito bem, mas você começou muito jovem. Muito jovem. E eu queria contar um pouco da história da Copenhague, que você fala muito bem, até a gente entender que com 15, 16 anos você começou a trabalhar lá, que eu perguntei no começo aqui, né? Nos bastidores, eu falei, como é que era teu pai? Era conhecido? O comprador voraz. O comprador voraz. Comprava tudo de marca. Tudo. Mas vamos pra Copenhague quando vendia o marzipan, lá, toda aquela história secular. Super inspiradora. Super inspiradora. É demais a história, né? Antes de mais nada, eu digo que o privilégio é do tamanho da responsabilidade. Boa. Porque nós estamos à frente de uma marca que não só ruma ao seu centenário, que hoje em dia, infelizmente, adoraria como empreendedora ter mais cases de marcas brasileiras, vamos trabalhar para isso, para termos mais marcas, né, super consolidadas, com Brasil. DNA no Brasil, porque não tudo temos... Tudo caindo, varejo, né, sofrendo. Exatamente, uma rede muito consolidada hoje, e essa história começa com a chegada de um casal de imigrantes vindos da Letônia, Dona Ana e seu Davi Copenhague, em 1928, um médico e uma pianista que chegam no Brasil com toda a dificuldade de um casal de imigrantes e começam a produzir um doce muito famoso na Europa, mas pouco disseminado no Brasil, que é o doce de marzipan, à base de amêndoas, e a Dona Ana cozinhava esse doce e o seu Davi saía nas ruas de São Paulo, na Miguel Couto, para fazer a venda desse produto. Então já tinha ali, lindo, cara, né, um DNA empreendedor. Eu falo que no alumínio que embalavam, né, os marzipãs, brilhava já a faísca, ao meu ver, aqui do empreendedorismo. E a Copenhagen, ela sempre se conectou muito mais do que ter um excelente chocolate, o melhor chocolate do Brasil. A Copenhagen hoje, eu cheguei aqui com esse presente aqui para todo mundo tem uma história. Nossa, língua de gato, minha filha, né? Quando eu fui pedir, então a marca, ela tem um branding muito forte, porque ela se conecta emocionalmente com as pessoas. Sem dúvida. Mais do que um chocolate de altíssima qualidade, é um chocolate que transforma aquele momento que poderia ser banal, comum, indulgente apenas. É um carinho mútuo, né? É um carinho, é um presente em forma de chocolate. A gente, inclusive, vai falar muito sobre isso, do como a Copenhagen conseguiu se posicionar no mercado de presentes. Hoje, o meu maior competidor não são os players de chocolate, né? Eu tenho uma relevância muito grande de participação, de faturamento, na Páscoa, no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, não apenas no momento onde o chocolate é o protagonista. Aniversários, formaturas, enfim, vários momentos especiais onde se coloca a Copenhagen à frente como uma opção de presente. E aí essa história começa, então, em 1928, com a chegada desse casal de imigrantes, passa para conseguem fazer a primeira transição para a segunda geração, o genro e a filha dos fundadores, até que em 96 a Copenhagen é ofertada ao mercado, grandes players entram para participar desse bid na época. Legal. Inclusive, hoje, né, Nestlé, Lindt, que passaram a fazer parte da história, depois eu vou contar um pouquinho também. E o meu pai chega com toda a ousadia, ele vem da indústria farmacêutica, ou seja, completamente diferente do mercado de chocolates, mas ele era muito audacioso, muito ousado, muito disruptivo. Visão nesse comercial sentido, uma visão comercial muito forte de marca, produto, canal, que é onde eu bebo dessa fonte, também a minha grande fortaleza. Marca, produto e canal. Marca, produto, canal, né? Esse tripé que pra mim entender de varejo significa entender de marca, produto, canal. Boa. E aí oferecem pra ele, né? Ele dono na época do Laboratório Virtus, marcas como Maracujina, Troveran, Nossa, clássicos. Scabin, Pantene, enfim, grandes marcas. E ele fala, eu vou
comprar a Copenhagen, e tinha um desafio, quem é aqui de São Paulo vai se lembrar, que a fábrica ficava no coração do Itaim, na rua Joaquim Floriano, onde hoje é o Brascan. Boa. Né, o Kinoplex ali. Você imagina hoje uma fábrica do tamanho que é a Copenhagen. Hoje nós temos um terreno de 300 mil metros quadrados, mais de 30 mil metros quadrados de área construída, enfim, uma fábrica state of the art em extrema. E meu pai fala, eu mudo a fábrica em 1 ano. Porque a venda não envolvia o terreno tinha um valor muito grande ali, certo. E o seu Joca falou, olha, a marca tá à venda, as franquias, etc, tal, mas precisa tirar a fábrica em 1 ano. E os processos da Copenhagen até hoje são processos muito artesanais. Certo. Então tinha uma especificidade ali que tirar a fábrica não era algo simples, né? Era algo bastante complexo, tanto que os grandes players, as multinacionais, saíram da mesa por esse obstáculo. E naquele momento eu aprendo uma lição, pra mim, assim, valiosa, que é: o limite não é limitante. Naquele momento parecia o limite, foi limitante para todos os demais players que tinham muito mais know-how, que tinham muito mais know-how do que, né, um empreendedor da indústria farmacêutica. E meu pai trocou a fábrica, foi para Tamboré. Naquele momento, depois de 2 anos, 1 ano e meio, já fiz a primeira Páscoa com ele, ainda ali vivendo, muito jovem, na época com 15 anos de idade. E com 16 anos de idade, eu peço essa oportunidade. Eu já fazia faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade. 2 faculdades. Pô, legal. E eu pedi a oportunidade para começar a trabalhar, comecei em loja, então eu tenho esse DNA super vendedora. Chão de fábrica. Sou chão de loja. Sapato o do meu pai, eu falei assim, olha como a gente vai mudando, né? O dele era voraz, olha que bonito, que poético, né? Voraz comprador de marcas. E o apelido da Renata? Renata é SEO sola de sapato, porque eu visito mais de 250 lojas por ano. Porque é lá que você bebe da criatividade. Porque é de lá que eu consigo trabalhar a parte estratégica, relacionamento com o cliente, entendimento de jornada, tendência, entendimento de outros mercados que hoje são competidores de Copenhague. Então eu rodo muito, eu rodo o Brasil inteiro, e não é 250 lojas aqui no Sudeste, né? Eu tô no Brasil todo visitando loja. Então tivemos essa era que eu chamo que é a era de desenvolvimento, de propulsão, né? Que foi a era da família Moraes, que ficou por 25 anos na operação. Meu pai já saiu da operação aproximadamente 5 a 7 anos antes da venda da companhia para a Advent, muito que é legal. Um fundo de private equity, que fica por 3 anos, e agora, recentemente, a venda para a Nestlé. Nossa senhora, 15 anos, tio, 15 E eu acho que tem um detalhe importantíssimo aqui na trajetória, na cronologia, com 15, 16 anos, o seu interesse em entrar intencionalidade de falar, eu estou afim, e também pegando a bucha, né, todo o know-how que seu pai tem na indústria farmacêutica, como empresário, você não estava pegando um negócio que era fácil. E eu acho que tem a relação de cultura e valor, que é importante pontuar aqui, tio, é que teu pai foi um cara que também te ensinou a empreender, né? Muito. Desde pequena ele colocou esse valor. Eu queria que você traduzisse qual valor foi esse, porque é muito fácil você ter uma empresa familiar e o papai vai lá e te pega na mão. Não, eu acho que você começa... Posso complementar a tua pergunta? Pois não, lógico. Você falou que você tinha 15, 17 anos, você ia visitar a loja, barriga no balcão. Imagina, filha ainda. Filho já às vezes não quer ir. Mulher, então, rodando por aí, sem às dúvida. vezes o pai não quer. Como é que isso foi implementado nessa cultura? Que eu acho isso excelente. Muito legal. Joga na vida e vai. Muito legal falar sobre isso. A gente estava aqui nos bastidores, né, falando um pouquinho sobre os nossos filhos, também os nossos desafios hoje aqui com essa geração nova. E eu agradeço todos os dias aos meus pais pela educação muito alicerçada nos valores que eu vou trazer aqui para vocês, mas uma educação que eu não tenho vergonha de dizer, muito rígida. Militar. Meu pai, ele fala isso com orgulho. Hoje, inclusive, eu estava almoçando com ele antes de vir para cá. Disciplina. E ele falava assim, filha, o Bruno só é esse garoto incrível que você está dizendo aqui, porque, de novo, ele tem um exemplo dentro de casa. Você acorda às 4h40 da manhã todo dia, trabalha desde os 15 anos de idade. Comia marmita no carro. Comia marmita no carro, literalmente. E você também viu eu fazendo isso, né? Quando você tinha a idade dele, você via o seu pai também realmente colocando a disciplina à prova, né? E não existe sorte, né? Existe muito trabalho, muita camisa suada e realmente uma disciplina voraz, assim. Então eu tive uma educação muito rígida, de muitas privações, mas ao mesmo tempo com uma base familiar de amor, de constância, de valores, de retidão muito forte, né? Então para mim era uma relação de sacrifício e não uma relação de sofrimento, ou seja, eu poderia chegar, e essa pergunta, né, que o tio fez, e uma mulher indo pra loja, se sacrificando, né, nesse viés assim, o meu pai nunca teve um olhar mais
protecionista pelo fato de ser mulher. E ele verbalizava, o que era muito ousado pra época, né? Porque também muitas coisas evoluíram. A gente falar isso hoje parece um discurso um pouco mais contemporâneo. Mas pensando, não quero entregar a minha idade aqui, mas pelo menos 4 décadas atrás, era um pouco mais disruptivo, né? Um pai sem dúvida. Tratar uma filha mulher. E ele falava assim, eu quero forjar você pra você ser o que você quiser ser. Né? O limite não é limitante. Mais uma vez, você tem capacidade se você se esforçar. Então, a cultura da meritocracia sempre aconteceu dentro da minha casa, né? Não vinha fácil, mas se houvesse realmente mérito na conquista, a conquista era concretizada e valorizada. Muito bonito. Então, meu pai, ele me preparou muito. E eu lembro, até tem uma passagem no meu livro que eu conto sobre isso. Quando Desculpa, como chama seu livro? Chocolate nas Veias. Chocolate nas Veias. Chocolate nas Veias. Aí, depois a gente vai pesquisando. Legal. E eu falo, o dia que eu fui, né, fazer o pedido de forma intencional para começar a trabalhar, entender se existia essa oportunidade, porque para mim, o que eu via ali, ainda muito jovem e tal, mas o que eu via era a Virtus, né, o laboratório, tinha o DNA, a cultura, os valores do meu pai. Ali era uma empresa que eu poderia imprimir a minha digital, eu poderia começar, a gente começou, de novo, a companhia faturava 30 milhões de reais, tinha 90 comodatos, não existia nenhum sistema de franquia, então eu poderia participar do desenvolvimento. Então, é menos do que você suceder, é você construir naquele momento, né, porque se eu entrasse no laboratório, provavelmente eu teria que trabalhar para ser uma sucessora, nunca uma herdeira, mas uma sucessora, pela educação que eu tive, não seria herdeira. Não ia colocar teu DNA, suas vontades. Mas seria mais difícil, né, numa empresa já mais consolidada. Numa empresa que a gente poderia construir junto, ele grande parte do tempo, pelo menos 20 anos a gente ficou junto, depois dos últimos 10 eu segui mais uma carreira solo, seria um momento de construção. E aí, nessa passagem do livro, eu digo o seguinte, que eu lembro os olhos marejados dele, claro que todo pai quer ouvir isso, né, da filha, mas ele com muita rigidez, assim, me disse, que bom, e só vai dar certo porque você tá querendo. Se eu te pedisse, provavelmente não daria certo. Então, o primeiro passo é esse, eu acredito que pode dar certo, porque existe a sua intenção e tá vindo de você. Mas, se você acha, da forma mais meiga possível, né, que a sua vida foi um inferno até agora, prepare-se. Maravilhoso. Aquele pai acolhedor, né? Se você acha que a sua vida foi... No sentido de que... Mas eu acolho isso como um momento muito positivo. Eu falo, sim, muito positivo, dizendo assim, filha, é as mesmas regras que você conhece, né? Até agora. É sem dar um Waze pra você, não vai sem ter cortar tapete caminho. Vermelho, não vai ter chupetinho e babador, nunca teve na tua vida, não é aqui que vai ter. Sem dúvida. Tio, deixa eu fazer uma colocação pra você e a gente traz aqui também pra Vicky. Quando a gente fala de uma empresa de, quase 100 anos, a gente tem uma coisa assim de tradição, né? E é difícil, né, a gente manter a cultura da tradição. Mas como que tem tradição e você consegue colocar inovação? Depois eu quero que você fale também sobre isso. Como é a tua visão? Eu acho engraçado, até vi que você falou que tem 96 anos e normalmente as empresas que são fundadas há 10, 20, 30 anos, em mercados como Estados Unidos e Europa, a terceira geração já não segura a onda. Sim. No Brasil, onde você tem, além desse desafio familiar, uma série de outros desafios como problemas tributários, trabalhistas, regras, governo, impostos. Quer dizer, é um problema adicional que nós temos. Sim. Então, uma empresa que sobrevive 96 anos é realmente... na minha visão, Zucchi, a educação vem dentro de casa. Boa. Realmente você botar essa pessoa para poder trabalhar, porque não sobrevive. Sem dúvida. A terceira geração... Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A terceira geração, a segunda, a terceira, a quarta, se não for bem orientado dentro de casa, é DNA. Porque geralmente eu vejo um monte de filho de amigo meu, você falou, né, do teu filho, de helicóptero, não está na hora de usufruir ainda, e não está mesmo. Perde os normalmente o que eu vejo a molecada aí de 15, 20 anos, outro dia chegou um moleque e falou assim, na minha sala do colégio aqui da Avenues, só tem helicóptero de pobre. Eu falei, hã? Meu Deus. São valores torcidos. Mas o que você está falando de educação faz todo sentido. E quando eu falei tradição por inovação, eu estou trazendo à tona isso aqui, porque tem milhares de empresas onde o filho começa a trabalhar com o pai e fala, pai, você tem ideias velhas, ultrapassadas. E o pai fala, você não sabe o que você está falando. E aí tem aquela máxima que você tem que pagar, né? Uma folha de pagamento imensa, né? E aí tem a gestão do negócio. Então, assim,
Eu trago essa pergunta para você. Tradição e inovação, como é que você Zucchi, consegue? A gente tem um mantra, é um mantra mesmo, por isso que eu acredito muito no que o tio falou, de se não está enraizado nos valores e na cultura da organização, pode pegar aqui diversos exemplos de empresas que infelizmente realmente não conseguiram prosperar, a cultura da inovação cai pela mão do C-Level. Isso é fato, né? O C-Level tem mais dificuldade de sustentar inovação, porque não é você ser inovadora, você tem que se manter inovadora. Então, para você se manter inovadora, e hoje eu digo, lá esse mantra que eu digo, que é assim, nós somos uma senhora startup de 96 anos. E a meta, só para vocês terem ideia como isso é prerrogativa dentro do nosso business, 15% do faturamento anual da nossa companhia vem de inovação obrigatoriamente, tá? Então a gente tem um pilar muito forte de crescimento e transformação, que é meta cruzada da CEO ao analista júnior. Todo mundo carrega no desdobramento dos seus objetivos, tanto os corporativos como os individuais, as metas de inovação. E aí, o que é inovação? Né? A inovação é lançar um produto? Não. Por quê? Porque quando você é precursor, como é o nosso caso, né, a gente inovou desde o primeiro momento lá com a dona Ana e seu Davi Copenhague de ensinar o consumidor de sair do supermercado e ir para uma loja especializada. Então tem uma inovação no comportamento de compra, no comportamento de consumo, né? No objetivo de ser um chocolate de presente. Então a gente inova quando a gente cria um ecossistema digital que entrega, brinquei com o tio lá, ele falou que queria uma enhabeita maracujá, eu falei, se eu não tiver aqui eu te arranjo em 40 minutos. Por quê? Porque hoje eu tô com 1.300 lojas conectadas numa rede omnichannel que entrega em Manaus, em Belém, em São Luís, onde quer que você esteja, em 40 minutos, o produto que você quiser. Isso pra gente é inovação. A inovação, quando a gente transforma portfólio para colocar a marca mais indulgente, que é Copenhagen, Língua de Gato, Lajotinha, marcas clássicas, numa plataforma de saudabilidade que já representa 10% do faturamento da nossa companhia, como é a linha So Good. Quando a gente inova, por exemplo, transformando os nossos grandes clássicos em submarcas que hoje protagonizam na moda, né? A gente tem sapatos, bolsas, acessórios em collabs incríveis de Língua de Gato. Língua de Gato é muito mais do que um chocolate ao leite. Verdade. Né? Ele é um asset hoje da companhia, que se eu abrir uma loja Língua de Gato sem assinar a Copenhagen, Língua de Gato é Copenhagen. Muito bom. Então, essa inovação, e aí eu acho que a gente conseguiu compor muito bem o ter tradição sem ser tradicional. Isso. E eu falo muito pro meu time, eu falo, a gente só consegue se manter uma senhora startup de 96 anos movimentando 15% das nossas receitas em inovações, porque de fato a gente não pode ser o Bozano do chocolate, né? Então assim, tem tradição, é um ótimo produto, mas o meu filho não usa mais, né? Agora, a Copenhagen, a partir do momento que a gente coloca um milkshake Língua de Gato, um panetone Língua de Gato, a gente tá numa collab de moda, a gente tá no Fashion Week, a gente tá em Paris, desfilando uma roupa de chocolate, o jovem tá consumindo, mas eu não tô ferindo a essência. A essência, né, que é a outra frase emblemática minha que eu falo, o que é a inovação do precursor? Traga novidades, mas não mexa na minha benta. É tão simples quanto isso. Falei, quando a Renata não estiver mais aqui, vocês estiverem sem direcionamento, vocês pensem assim, o que é a inovação de uma empresa que tem tradição sem ser tradicional? Honrar o legado e construir o novo. O novo legal. Tem que vir pela mão do precursor, né? Não pode vir pela mão de outro, porque a gente tem credibilidade para fazer inovação. É impressionante. Não, assim, e é engraçado que eu vejo isso, Renata, eu vejo isso no shopping, às vezes. Até a questão visual das embalagens, de como vocês se comunicam com o público. Não é aquela coisa tipo Godiva, sabe? Não. Que Godiva é a mesma coisa há 50 mil anos. É uma coisa que vocês querem se comunicar com gente nova. As lojas de café, né? Visual merchandising, cafeteria, toda a parte de social selling é totalmente diferente, né? As cores vibrantes. Tem um paralelo que é interessante, você está falando das lojas, né? Que eu queria trazer aqui, que a gente pega o Rolex, né? Ela é mais uma joia do que um relógio, né? E eu acho que vocês conseguiram traduzir isso também com a Copenhagen, né? Com as empresas que você tem. Como é que dá o valor para a marca? Além do afetivo aqui, que você fala Lajotinha, eu lembro, cara, juro, da casa da minha avó, todo mundo tem uma gaveta, né? Escondida. Mas aonde que você consegue posicionamento da marca, que também é importante? Justamente nesse aspecto, só para vocês entenderem um pouco, tentar tangibilizar aqui como que a gente funciona. A gente não... Hoje, o meu departamento de marketing, ele é um departamento de tom de voz de marca. Legal. Então, a gente entende que Copenhagen tem que trabalhar muito mais o branding e a comunicação do que só o aspecto funcional
né, do trade, né? Uhum. O trade, ele é como se fosse um apêndice do que a gente desenvolve em tom de voz da marca. Então, a gente primeiro começa entendendo que nós somos presente em forma de chocolate, e aí a gente amplia o nosso espectro de atuação de quem são os nossos competidores. Legal. Né? Uma forma de inovação, que eu acho que é bem tangível para quem está nos ouvindo aqui, vocês imaginam que lá em 2015, 2016, que a gente estava num momento econômico um pouco mais difícil aqui, a gente brincava que era o ano das sacolas vermelhas nos shoppings. Tá. O que a gente fez? A gente transformou o panetone, que era um produto de alto consumo nas mesas de Natal, né? E no mês de dezembro, onde todo mundo gostava de comprar um panetone. Trouxe valor agregado, porque a gente investe muito em embalagem, na experiência de compra, em cada detalhe ali. Trouxe as submarcas muito fortes para trazer ainda mais indulgência e valor percebido. Então, hoje você tem o panetone, língua de gato, o panetone das grandes marcas. Trouxe um premium de preço, conseguiu subir o preço do produto, porque ele não é mais um panetone, ele é um produto de presente. E naquele momento onde o varejo como um todo retraiu, porque o poder de compra do consumidor diminuiu, o presente Copenhagen se tornou relevante como um presente de Natal, né? Então, dar um produto de R$120, ele é o que dá acesso, porque hoje com R$120 você não compra uma camiseta. Perfeito. Mas se você chegar com uma sacola vermelha com um panetone de 1 quilo da Copenhagen para dar de presente no Natal, você tá dando um presente com memória afetiva, com valor agregado, com sofisticação, e é um presente acessível de R$120. Você tá falando tanta coisa Então, legal, desculpa até interromper. O Steve Jobs, né, que tem uma comparação com a Apple, né, quando você pega um produto da Apple, é um presente, né, o abrir a caixa é fantástico. A experiência ele falava muito disso, e ele falava sempre na palestra, você pegar qualquer palestra, tem one more thing. É isso. Tem mais uma coisa. Tem. E tem que ter mais alguma coisa, além de ser o chocolate. O que você trouxe aqui. Mas é dificílimo, são poucas marcas que conseguem, porque é o consumidor que tem que validar isso, não é o que você constrói, é o que o consumidor percebe. Boa. Né? Então, não adianta eu dizer aqui, tanto que muitos competidores entraram no mercado, né? A gente abriu esse caminho, a gente fez a criação e tem o fast fashion do chocolate, é natural, né? Outros competidores vêm, mas nas pesquisas de marca que a gente faz, está muito claro que o território de presentes é um território blindado de Copenhague, né? O consumidor, ele entende que tem outras opções para outras ocasiões de consumo. Nós, dentro do Grupo CRM, temos a Brasil Cacau, a gente entende desse mercado, a gente sabe que existe uma classe emergente e a gente valoriza isso como uma educação, ou seja, esse consumidor, ele sai do wholesale, ele sai do grande varejo, ele sai do mainstream, ele aprende, né, num primeiro momento, numa marca mais acessível, de como é que ele consome isso numa experiência de loja especializada, adequado àquele momento de jornada, mas ainda são lojas que conseguem atender mais o alto consumo, né? Para você ter o valor agregado, para ser uma marca de presente, desfilar uma sacolinha vermelha nos shoppings e chegar na casa de alguém dizendo, eu escolhi Copenhagen para dar para você, ou você tem marcas muito nichadas com baixa penetração, 20, 30, 50 lojas, a gente tá falando de 700 lojas Copenhagen. Também é um ponto de inflexão estratégica interessante, né? Como é que você chega a 700 mil lojas ainda sendo grife, escasso, sofisticação, qualidade artesania, qualidade, padronização, que foi o primeiro tema aqui de franquias, com 1.000 lojas, né? Então, é um ponto aqui importantíssimo, né? De estratégia de go-to-market. Muito aprendizado. E é engraçado, porque assim, a relação que eu tenho com vocês, me parece que a marca é bem exatamente isso que você falou, ela se coloca como uma marca, embora um pouco mais cara do que a grande maioria, ela ainda assim é acessível e ela serve para um consumo de um cafezinho pós da turma da Faria Lima, que vai tomar um café com uma língua de gato, até um presente. Perfeito. Eu acho que isso envolve a cor da sacola, obviamente o produto em si, mas a loja, ela não é tão... em loja. Ela tem aquela sensação do mármore, sabe? Acho que isso é interessante. Mas eu queria entrar num ponto seguinte, a gente conversa aqui com vários empreendedores e como eles chegaram lá. A gente mencionou brevemente que você pulou de 38 milhões para 1,7 bi de faturamento. E aí você começou a falar, não, que a cultura, a expansão padronizada, a qualidade. Ao longo desse tempo,
como foi a evolução na prática? Vocês tomaram dinheiro de banco, vocês abriram franquia com esse dinheiro, vocês investiram. Como é que isso funcionou? E quanto tempo levou? Nós estamos falando de uma linha de tempo de quanto? 10, 20, 30, 40 anos? Legal, vamos lá. Bom, a Copenhagen sempre foi, nos primeiros, vamos dizer, a gente comprou a marca com 70 anos, né? Certo. Então, eu tô à frente da companhia há 27 anos, Copenhagen completa agora 97 anos o ano que vem. Então, vou falar um pouquinho dos últimos 30 anos de marca, que é esse marco dos 38 milhões para esse 1,7 bi, que é o faturamento 2023. A gente sempre foi uma empresa com um EBITDA muito positivo e muito geradora de caixa. Então, a gente nunca tomou dívida, porque nunca foi necessário e, como até então um grupo familiar, a gente estava bastante capitalizado para fazer toda a expansão, seja do Parque Fabril, que passou por 2 grandes mudanças, a primeira no momento da compra, que a gente leva a fábrica para Tamboré, e depois, em 2009, a chegada do nosso parque em Extrema, que hoje, inclusive, fica o convite. Será que assim eu consigo descobrir? Vamos marcar. Que o tio... Se tiver uma lajotinha, uma língua de gato aqui que eu vi que tem recheado, ele vai. Olha, será que eu consigo levar o tio para fazer uma visita à fábrica? Enfim, e aí todo o investimento nos seus produtos. Foram mais de 200 milhões de reais de investimento com capital próprio para fazer a mudança. Faz toda a diferença. Que também é um ponto importante lá da cultura da disciplina, né? O meu pai, ele tem um conceito claríssimo que vai culminar depois na saída dele, que eu vou contar para vocês, que é: o empreendedor só ganha dinheiro no momento do evento de liquidez. Enquanto você estiver no game, você tem que colocar dinheiro no game. Tá. De forma responsável, né? Mas o tempo todo ele sempre reinvestiu no negócio. Com recurso próprio. Com recurso próprio por opção, né? Empresa muito capitalizada, os sócios muito capitalizados, a empresa com uma excelente geração de caixa, a gente sempre seguiu com capital próprio. E sempre tivemos as portas fechadas. Então, nós éramos muito assediados por fundos, né? Enfim, por players estratégicos, etc. E esse foi um aprendizado, né, que eu tive, muito positivo, de que quando você é um grupo familiar, você tem um DNA empreendedor, meu pai toda vez dizia assim, vinham procurar os bancos, os fundos, os estratégicos, ele falava assim: eu sou comprador. Vocês sabem a minha fama aí, eu sou um voraz comprador, não tem nada à venda. Se quiser me vender alguma coisa, eu marco reunião. Se não quiser, eu tô aqui muito mais para comprar do que para vender. E a gente fechava um pouco as portas, e o ativo era muito sedutor, né? Assim, uma marca super premium, com baixa incidência de concorrência direta, com uma especificidade, um uniqueness rentável, geradora de caixa. Então a gente recebia muitas ofertas, etc. Meu pai foi gradativamente, por uma questão de transição, de carreira super justo, mais de 50 anos de muito trabalho, etc. Ele foi aos poucos, né, indo para o conselho de administração, se afastando, e eu com essa voracidade, querendo fazer, né, sou conhecida aqui expansão. Como, né, super incansável, queria fazer, via um potencial, a marca, né, a marca tinha muito potencial, muita pista, né, para conquistar ainda. E aí a gente conversou e falei: pai, eu acho que é super justo, você me falou a vida toda que o empresário só ganha dinheiro no evento de liquidez, e eu acho que a gente tá em momentos diferentes, né? Eu, natural, tô aqui nos meus 40 anos, querendo realizar, já tô à frente do negócio, a gente já fez a sucessão, etc. Eu acho que é nada mais natural do que você sair. Então, não fazia sentido olhar pro mercado, agora pode fazer sentido. Tá. Não fomos de maneira propositiva, estruturada, mas eu sempre tive uma admiração muito grande pela Advan, e eles nos procuraram no momento oportuno, etc. E a gente falou: vamos olhar, vamos pelo menos ouvir. E eles foram muito corretos, realmente, na precificação da companhia, fizeram uma proposta muito, muito positiva pra gente, e não tinha necessidade de CAPEX para investir. A fábrica estava pronta para expansão, o modelo de lojas, ele se tem o funding próprio, porque é franquia, então baixa incidência de necessidade de capital para expansão. A gente já tinha feito um bom trabalho, a marca estava muito bem posicionada, eu tinha feito a grande inflexão estratégica, que era trazer a Brasil Cacau. A Brasil Cacau já estava com mais de 400 lojas, tinha um plano de expansão muito robusto pela frente, muito alicerçado ainda no modelo de franquias, e aí a gente culmina nesse momento super positivo da gente fazer a venda para a Advan. E foi uma equação, assim, que eu diria para vocês, hoje olhando pelo retrovisor, porque né, a gente não sabia como as coisas iam se configurar, que eu repetiria
10 vezes o ciclo que eu fiz com a Advan. Só tenho coisas assim maravilhosas. O Wilson Rosa e o Paturi foram mais do que sócios, foram amigos que eu construí aqui nesses 4 anos. E acho que o principal fator de ter dado certo foi que eles preservaram a minha autonomia irrestrita ao business, né? Então eles foram muito corretos em entender o seguinte: a gente vai ajudar você na parte de governança, que é onde a gente domina muito, porque essa empresa vai crescer. Nesse momento, a gente traça o plano de dobrar a companhia em 5 anos, tanto em número de lojas como em faturamento. Faturava 800 milhões, a gente queria trazer para 1,7 bi, tinham 800... Já tinha esse número? Faturava 800 milhões. Na época... Não, já tinha, queria chegar em chegar em 1,7 bi, só que em 2025. Tá, né? bom. A gente atinge esse marco em 2023, 2 anos antes do que a gente planejou aqui como business case. E eles falaram, olha, então o que você precisa? Eu falei, eu preciso montar um time de C-level mais robusto aqui, aí eu fiz toda uma mudança organizacional, foi uma aprovação irrestrita do conselho, não tinha nenhum executivo da Advan, nada, nem finanças, nada, ou seja, eu montei todo o meu management, a gente tocou 100% de forma autônoma essa companhia, conseguimos atingir os objetivos, de novo, sem olhar tanto pela janela, olhando mais pelo espelho, fazendo a nossa lição de casa, super concentrado. Posso te interromper? Porque claro. É muito emocionante, essa mordida de mesa aqui, desculpa, você fala hoje, né? Parece, né? Parece, sempre as pessoas, né, quando olham o processo, parece que foi fácil, e tem toda uma trajetória aí, um trabalho enorme. Primeiro, você falou que você ficou muito satisfeita com o valuation da empresa. Você pode abrir quanto foi o valuation da empresa? Você não pode abrir. Foi cash in ou cash out, você também não vai abrir pra gente também não. Tá bom, tudo bem. Então o que a gente quer saber é o seguinte... Mas eu posso falar que a gente triplicou o valor da companhia... Triplicou. Em 3 anos. Em 3 anos. Olha que incrível. Então tudo bem, tá tudo Quantos entregue. Quantos EBITDAs ofereceram? Se é que você pode falar. Mais de 20. Tá bom. Já tá bom. Não posso falar quanto, mas mais de 20. Mais de 20. Não, eu tô trazendo aqui porque todo mundo aqui tem um sonho, né, de construir uma empresa, né? Quem tá escutando, vendo a gente. E aí, valorizar o que você faz é uma coisa muito difícil. Você já tinha um número na tua cabeça, sem a gente aprofundar, porque respeitando aqui a sua intimidade. Você tinha um número na tua cabeça e chegou no número exato que você queria? Chegamos no número exato 2 anos antes. 2 anos antes. Olha que inacreditável. E aí eu faço uma pergunta também relacionada ao que você falou empreendedor, que você falou dor. Você acha que a transição, assim, o pulo do gato de vocês foi a pandemia de vocês conseguirem se adaptar pro e-commerce? Foi uma coisa que conseguiu, lógico, respeitando todas as franquias, que eu acho que vocês têm, né, uma delicadeza com isso. Ao contrário, a gente vou contar essa história da pandemia, porque ela culmina, inclusive, no momento do deal. Tá? Então, nós começamos as primeiras conversas com a Advan em 2019, quando ninguém imaginava que iríamos ter uma pandemia, e eu saí da mesa. Tá. Eu saí da mesa. E eu falei, cara, eu olhei o plano e falei, pai, eu vou fazer sozinha. Mesmo que você não esteja comigo, eu mesmo pedi pra gente pensar nessa gasolina nova, um sócio novo, etc. Mas, cara, esse plano aqui, porque no momento da diligência a gente começa a ver o que é esse plano, onde poderia chegar, esse 1,7 bi, o número de lojas que ia abrir. E o plano era muita eficiência no BAU, assim, né, no business as usual. Não tinha tantas coisas tão diferentes e eu tinha muito domínio daquela operação. E eu falei, eu vou deixar esse cavalo selado passar. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, vambora, eu vou fazer e tal. Veio a pandemia. Nesse momento da pandemia, você imagina uma rede de varejo com, na época, 800 lojas na Páscoa. Fechou tudo, né? Vamos lembrar, as pessoas esquecem. Sim, na Páscoa. Sim, na Páscoa. 30% do faturamento anual da nossa companhia, mais de 45% da rentabilidade dos nossos franqueados acontece na Páscoa. Isso 19, vimos, seja... 20, né? 20. Março de 20. Foi 20. Março de 20, então 19 a gente tava ali avançando com as negociações, eu saí da mesa, falei, não, vambora, eu vou tocar o plano sozinha e tal. Em 2020 veio a pandemia, fecharam as lojas. A gente pivotou, eu chamo a pandemia, cada um batizou de um jeito, né? Eu falo que a pandemia pra mim foi um pivô rígido, porque a sensação que dava era assim, não fiz nada pra estar aqui, tá todo mundo nessa situação. E aí, em 3 dias, eu tava com a Hartmann House, trabalhando no plano de expansão, porque como eu declinei
terminei do projeto, eles tinham feito um projeto com a Bain Company, eu não podia pegar a Bain, eu peguei a Hartman House e coloquei lá dentro, falei, a gente vai fazer esse plano que estava na diligência acontecer sem a Advan. E aí a Hartman House trabalhando com a gente, eu falei, em 3 dias, vira pra contingência, vocês vão me ajudar a tocar o comitê de crise da pandemia. Eu falei, a gente vai criar aqui um sistema completamente diferente, que não pode ser um sistema de contingência, ele tem que resolver a contingência, mas ele tem que ser algo que proporcione pra gente uma alavancagem de same-store sales, que é uma bíblia. Isso é um grande diferencial do franqueador, tá? Não são todos os franqueadores, né, que se preocupam em manter a sua essência como franqueador, começa a vir um ecossistema, entra pra multimarca, compra novas marcas, vai pro varejo. E a gente não, o nosso plano hoje 90% da nossa venda acontece com franquias e continuará sendo 90% de franquias. A gente não tem a menor intenção de sair do canal especializado que a gente tem. Então eu falei, eu preciso garantir que os meus franqueados vão sair dessa pandemia vivos, né, e mais fortes. Então a gente criou um ecossistema digital, que não é o e-commerce, é um ecossistema digital com várias ferramentas, aonde hoje é o único do Brasil, da América Latina, acho, que 95% de todas... Ele não é um canal que compete com franqueado, ele é um alavancador de same-store sales, porque 95% de tudo que eu vendo no e-commerce é ship from store. Então eu não criei a fricção da cultura do digital, de franqueados, agora vocês têm que trabalhar no digital. A questão é, franqueados, agora o same-store sales de vocês vem também do ecossistema digital. Então, ele tem a mesma, mas ele tem a mesma margem, isso é muito disruptivo. A gente não cobra take rate, a gente não tem um canal hoje, por exemplo, um CD centralizado em Extrema, que inclusive é uma excelente oportunidade, que hoje canibaliza o franqueado. 95% dos dados estão aí, 95% das vendas são feitas pelos franqueados, a gente atua como se fosse um marketplace, a gente capta o pedido, direciona para o CEP mais próximo. E qual foi... Que incrível qual isso, foi né? A grande sacada? Você pegou na mão dos caras, né? Peguei na mão dos caras e falei pra eles assim, 3 dias depois, dia 18, onde eu tava, quando aconteceu isso? Em loja, né? Estava voltando de Brasília, nunca vou esquecer, voltando de Brasília, descabelada, etc, toca meu telefone, e a gente achava ainda que Covid era China, né? E não tô falando eu, como CEO, todos os meus amigos CEOs, a gente se falava, você não vai fechar, Brasil? Brasil vai fechar a loja? Brasil não vai fechar a loja. E aí eu desembarquei, a minha diretora comercial me liga e fala assim, Renata, é amanhã, vai fechar. E a gente tá há 10 dias, 15 dias da Páscoa. O que a gente faz? A gente estava programado no sell-in, porque a gente já faz o abastecimento franqueado, para crescer 30% aquela Páscoa. Que loucura! Então, assim, os estoques... Eu falei assim, eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu estou saindo de Congonhas, tô acionando a Hartman House para... redirecionar aqui, não vai mais olhar para o plano de expansão nesse momento, vai me ajudar no comitê de crise. Em 3 dias, aviso os franqueados, já tinha na época, que em 3 dias eu me pronuncio com um plano até dezembro para esses caras. A gente vai sentar 3 dias aqui trabalhar e eu vou para a loja agora, porque esse cara tá baixando a porta. E eu quero entender o que é essa sensação do varejista baixar a porta. Tá lá, ninguém né? tá lá, Tá lá, a gente tem que log. entender. Fui pras lojas, tal, de alguns franqueados meus ali, lembro, Vila Olímpia, tá? Sentamos, falamos, cara, o que a gente precisa? Tá bom, vamos fazer esse ecossistema que venha a favorecer vocês e que não seja uma competição de canal. Lógico. Enquanto todos os outros franqueados, agora tem oportunidade, a gente vai vender no digital, tem franquia, tem loja própria, tem multimarca, tem o digital. Falei, não, digital tem que ser same-store sales. Se não for same-store sales, a gente vai criar uma competição com o franqueado. Então vamos fazer isso de uma maneira que o franqueado também ganhe dinheiro e veja valor. Que vira uma competição e favorecimento, nessa iniciativa. E aí o meu pronunciamento no dia 21, que eu combinei, que eu ia fazer 3 dias depois, foi o seguinte, pessoal, vamos trabalhar num cenário de baixa previsibilidade. Não há como prever o que vai acontecer. Perfeito. É algo, a maior né? crise sanitária do mundo, envolve, né, situações muito delicadas, saúde das pessoas, etc. E eu quero um compromisso com vocês. O nosso fator aqui predominante do chocolate nas veias dessa companhia é que vocês confiam. E a gente vai ter que confiar cada vez mais uns nos outros. Eu preciso confiar que vocês estão dando 100% de vocês e que vocês têm que confiar que a gente está fazendo. Não tem jogada aqui, não tem pegadinha. A gente vai fazer um negócio que realmente vai ajudar vocês. Transparente. Em condição comercial, em prorrogação de boleto, etc. E aí eu disse o seguinte para eles. Lembrem sempre no momento da decisão, vocês vão ter que tomar decisão agora por minuto, não é mais por dia nem por mês. Por minuto aqui, cada minuto vai ter um cliente lá na loja de vocês. Pensem o seguinte, a crise passa, com maiores ou menores extensões, em algum momento ela vai passar, e as relações ficam. Vamos cuidar das relações? Bonito. Porque se a gente não cuidar das relações, a gente vai sair machucado dessa história. Então, cuidado com a sua relação com o cliente, sua relação com o shopping, sua relação com o seu franqueador, sua relação com o seu colaborador. Nós vamos cuidar das relações. Que inteligência emocional, hein? Nós vamos cuidar das relações, a gente vai pensar num ecossistema. Vendemos 95% da Páscoa no full price,
100 lojas abertas. Que impressionante. Então foi um grande pulo do gato. Impressionante. Foi Impressionante. impressionante. Tem que ter sangue frio para tomar Liderança, confia. né? Porque Liderança. tudo que você tá falando, Liderança, né? tá. Tudo que ela tá falando, assim, é teu feeling, obviamente, Uhum. né? Seu repertório, né? Sim. De anos. Mas você também não sabia o que queria acontecer. E aí instiga esse ponto da volta da Advan. Por quê? Porque eu fiquei concentrada no meu espelho e zero na janela. Não vamos olhar, vamos se concentrar em fazer o melhor. Aí o Wilson me liga num determinado momento e fala assim, Renata, tudo bom? Tal, olha, tô observando o trabalho que vocês estão fazendo na pandemia, em todos os aspectos, resultados, e também cultura da organização, a forma como você tratou, como how to treat your employees, né? Acho que tem um pouco disso e tal. Cara, eu quero voltar a conversar com você e eu quero te falar uma coisa que eu nunca falei, e nem como fundo de investimento é muito difícil, porque a gente tem uma matemática aqui a seguir. Uhum. Eu quero continuar do momento que a gente parou em 2019, a companhia crescendo e tal, e eu não vou mexer no valuation. Olha isso. Vamos seguir junto? Olha isso. Eu não faço mais, não entro, não vou atualizar um dado da diligência. Eu entro pra gente fazer negócio no mesmo valor que a gente sentou e que você saiu da mesa Ponta em firme, hein? 2019. Eu falei, puta, eu gostei da atitude. Eu gostei muito da tua atitude, Wilson. Eu acho que a gente vai ser bons sócios, bons parceiros pra continuar junto nessa história. Vamos sim, vamos conversar. E a gente faz o deal em setembro de 2020, no meio, né, da pandemia, no ano mais difícil da companhia. E aí a gente se propõe a dobrar o tamanho da companhia em 5 anos. Olha, vou falar, não tem uma série na Netflix até agora que eu assisti que tem tantos episódios emocionantes assim da vida. Você Parabéns. Tem que ter resistência cardíaca. Não, é que ela aqui, tá né? contando aqui, porra, se fala de queixo duro, meu, que a mulher é forte, hein, tio. Ô, tio, Você sabe, diga Renata, lá. que as pessoas falam, pô, tio, você tem... né, eu tenho acesso a muitos empreendedores, pequenos, médios, grandes, e é claro que a gente sente um desconforto direto 100% do tempo. Uhum, O ser humano por si só já é assim, né? sem dúvida. Quando você empreende, são tantas variáveis, e eu sempre falo, você nunca vai se sentir confortável em momento nenhum. E nem se na estiver venda se da tua sentindo, empresa. tem algum ponto de oportunidade, com certeza. Exatamente. Então eu me sinto feliz no desconforto, na incerteza. Muito. Né? E nós temos família, filho, não sei o quê. Eu queria a tua visão. O seguinte, essas relações é de gente para gente. Como é que você enxerga o aumento da inteligência artificial no processo de vendas? Boa. Perfeito. Vocês já cogitaram implementar essa relação um pouco mais tecnológica? Como é que isso funciona daqui para frente? Muito legal, tio, muito legal, porque quando eu falei do ecossistema digital, que não é o e-commerce, né, hoje o personal shopper, que é a venda humanizada, né, ou seja, é a base, a gente tem hoje 5 milhões de clientes, fechando esse ano 6 milhões de clientes nos nossos programas de CRM, onde a gente conhece a individualidade e por ser uma marca que proporciona um momento de conexão emocional, é muito importante. Então, só para vocês terem uma ideia, a inteligência artificial nos ajuda muito mais na segmentação, na clusterização, né, na régua de CRM, mas ainda a gente utiliza e valoriza mais do que isso, esse relacionamento humanizado, né? Legal. Você não recebe um bot ali. Utiliza né? a ferramenta, então, mas a ferramenta muito mais nos bastidores, para que a gente consiga ser mais assertivo, inclusive, e traçar uma régua de relacionamento que vocês gostem, né? Para que a gente consiga trabalhar os dados a nosso favor nesse sentido, mas vou trazer um dado aqui importante. Enquanto a venda hoje orgânica, né, num e-commerce, e bons e-commerces, o nosso é um deles, trafega em torno de 1,5, já é um indicador muito, muito, muito positivo aqui, né? A taxa, se a gente considerar a taxa de como é que chama? A taxa de atração, né? De 1,5%. Na venda influenciada, a gente vai para 8%. Meu 8%. Então, ou seja, quando eu falo com você e sei o que te oferecer e tem uma pessoa, um humano ali, né, respondendo para você, um bot, a gente consegue que essa venda influenciada atinja uma taxa de 8% de atratividade, enquanto no e-commerce é 1%, 1,5%. Então, é muito importante. Eu vejo o uso da inteligência artificial, e a gente já tem muitas coisas lá sendo trabalhadas nesse sentido, ainda no meu negócio, tá? Nos bastidores.
bastidores, com menos protagonismo, né, ajudando muito toda a parte de inteligência de dados. A gente utiliza já para desenhar teste A, teste B, campanha, produção de filme com custos menores, né? Então já tem algumas coisas sendo utilizadas nesse sentido, mas na relação desse varejo B2C forte, a gente ainda acredita. Tanto que a resposta, acho que é isso, mais fidedigna que eu posso dar para vocês, é que a expansão, dobrar o tamanho da companhia, veio de lojas físicas. Perfeito. Mesmo tendo hoje um digital que representa, hoje era 0, né? Antes da pandemia era 1%, algo muito incipiente. E hoje já representa 18% do faturamento da nossa companhia. Impressionante. Mas quando você fala de inteligência artificial, você citou aqui, tem várias formas, né? Por exemplo, quando você fala da própria CRM, né? De você tem gift back também, né? Vocês têm esse sistema. Cashback. Que o cara pode comprar e receber menos. Menos. A gente tem, no programa de relacionamento, o que o consumidor mais valoriza é o presente exclusivo. Então, legal. Quando ele acumula pontos, ele recebe o presente exclusivo dele, que é a língua de gato, o Keep Cope, etc., embalagens especiais, etc. Então, ele tem aquela experiência de ter um produto que eu não consigo comprar, né? Então tem um uniqueness ali interessante, é um produto que eu não consigo comprar, com uma embalagem específica do Cop Club, né? Que ele recebe conforme a gamificação, conforme ele vai acumulando mais pontos. Mas quando você consegue mapear esses dados, né? E até o consumo, né? A recorrência do seu cliente, a ferramenta ela é muito utilizada, né? Porque você precisa dela, né? Você aumenta 35% o ticket médio do cliente que você conhece. Ele tem um comportamento de compra e ele aumenta em 3 vezes o LTV dele. Olha isso. Então é muito poderoso você ter o dado do cliente e conseguir fazer com que a inteligência artificial te ajude a ser mais assertivo na abordagem. E você usou inteligência artificial, você também falou em campanha? Então Algumas campanhas a gente já está fazendo. Me dá um exemplo assim de campanha. Produção ainda está em testes, não foi ainda para o ar, mas a gente já está fazendo alguns testes de produção mesmo, de quali, de filme. Olha isso. É super interessante, assim, que barateia bastante. Parte de cenário, já tem algumas coisas sendo evoluídas. Então, a pergunta, eu acho que você tem com uma clareza com ela, né? Se a inteligência artificial ela vai ou não substituir o ser humano, ela é complementar. Como é que ela é complementar. Eu acho que ela vira uma força adicional, uma força motriz adicional para ser mais propulsor o entendimento do consumidor. Mas eu acho que ela não, no varejo, ela vai substituir talvez atividades um pouco mais mecânicas, mas no relacionamento eu ainda vejo bastante dificuldade de substituir isso por uma inteligência artificial. Não, e aquilo que você falou, né, Zucchi? Quem tem repertório, que, assim, é um instrumento muito fácil de você lidar e perguntar. Mas se você não sabe o que perguntar, você fica parado. Então isso deixa tempo livre para a gente estudar aquilo que a gente quer, gosta. Perfeito. Então buscar informação num livro, na Barça, de 1980, você vai levar 2 horas. O ChatGPT em 0,2 segundos. Então isso é maravilhoso. Eu particularmente, agora como pessoa física, eu uso muito inteligência artificial. Então, por exemplo, não só o ChatGPT, mas assim, eu uso, por exemplo, o Luzia. Eu acho que é uma app, tá aqui, pra mim é um dos apps que eu mais uso. Por quê? Correção de texto, traduções que a gente precisa fazer, pesquisas rápidas, né? Você não vai entrar hoje, antes a gente entrava no Google, né? Pesquisava. Hoje eu não vem muito mais, já, porque, de novo, você vai ensinando a inteligência artificial a trabalhar, né? Então ela já sabe a forma como eu gosto de escrever, a forma como eu gosto de perguntar, de forma mais sumarizada, como é que eu uso a informação. Então o fato de isso eu acho muito interessante, né? Agora, o meu filho, por exemplo, né? Meu filho hoje, se eu tentar comparar, eu já acho que eu uso bastante, mas se eu tentar comparar o que eu uso com o que o Bruno usa, é completamente díspare, né? Sim, mas... Ele fez IB agora, ele se formou, tinha TCC, um monte de coisa pra fazer. Cara, ele usa aquilo de uma maneira muito intuitiva, né? Já tá dentro da cultura da nova geração, é muito intuitivo pra eles usar, é muito fácil, é muito comum, né? Talvez é como se fosse o Google pra gente, né? Sei lá, 5, 10 anos atrás que a gente começou a usar. A gente gosta muito, né, de beber fontes, né, e criar referências. Você é uma pessoa, assim, que dá pra ver, assim, o quanto você vai buscar conhecimento. O que você gosta, assim, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, o tio defende demais aqui, eu também acho isso. Quando você vai fazer uma viagem, você abre tua cabeça, você tá no Brasil, inclusive, viajando o Brasil todo, não precisa nem ir pra fora. O que te pega, assim, que você fala, nossa, eu fui numa viagem, isso aqui como atendimento, eu quero usar a mesma mecânica para minhas franquias.
O que você já bebeu e você falou, meu- nossa, que interessante. O meu olhar, ele é quase que com imã, assim, eu sou muito observadora no comportamento do consumidor. Legal. Para mim, a solução vem do comportamento do consumidor. Eu olho menos a solução pronta. Tá bom. Né? Se eu vou viajar, como é uma vitrine, como é uma inteligência artificial, como que é um atendimento um pouco mais, sei lá, autocentrado, etc. Não, para mim é muito do comportamento do consumidor, porque eu venho de uma escola, né, com meu pai, com toda a oportunidade que eu tive, de escuta. Boa. Que eu acho que isso é um diferencial, os novos que estão começando, né? Eu tenho um ritual de cultura lá na companhia, que chama Café e Prosa, onde eu converso com todos os colaboradores. A gente tem hoje 2.500 colaboradores, Que legal. né? Uma empresa enorme. E a gente tem uma média de entrada de 70 a 100 pessoas por mês. Certo. E eu destino aproximadamente 2 horas a 3 horas do meu mês para estar com essas pessoas, e pode ser um analista ou um diretor novo que está chegando, porque eu acho que é tão importante eu falo, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, né, nossa, parece que não bate oportunidade, né, que não chegam oportunidades, e eu tento sempre reconstruir um pouco isso, assim, não chega ou a sua antena parabólica tá desligada, né, porque às vezes eu tô no elevador, né, a forma como eu ouvi, né, alguém trocando um áudio com XPTO lá, que eu não sei do que se trata, eu falo, puta, o comportamento de consumidor ali, ela tinha um problema, ela tá reclamando que o Rappi não chegou, ela tá reclamando que não sei o que lá, putz, se eu chegar com chocolate em 40 minutos, eu vou ter uma taxa de conversão maior do que se eu entregar no Next Day Delivery. Então assim, é a maneira como você conecta, só que eu aprendi, né, por quê? Porque não tinha o bendito do celular, e o meu pai, ele tinha esse hábito de jogar um pouco no fogo, né, que eu acho que hoje a gente faz menos isso com a geração nova, então ele fala assim, você entra, a história de não ter chupeta e babador e não ter tapete. Vamos lá. Você entra e a gente ficava 6, 7 horas dentro de uma sala de reunião com temas completamente divergentes e para mim, num repertório novo, jurídico, fiscal, tributário, financeiro, fabril, etc. Então ele fala muito isso, inclusive na minha série ele conta essa passagem, ele fala assim, a Renata, conforme eu despachava, né, porque assim, eu despachava com os meus diretores, ela ouvia. E eu tinha que sair de lá e sentar com as pessoas e quase que apertar a tecla SAP e dizer, bom, então tá, entendi que vocês falaram disso, mas agora eu quero me aprofundar. Então essa curiosidade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, essa curiosidade, essa inquietude, né, positiva, de buscar, de estar com a escutativa, de entender, de achar que tudo é tecido, que tudo dá para conectar, que tudo dá para pensar de forma criativa, me ajuda muito. Então nas viagens, nas visitas às lojas, etc, eu invisto muito tempo em conversar com o consumidor. Legal. Muitos produtos da Copenhagen, inclusive, foram criados por consumidores. Exemplo. Olha que legal. Muito legal. Ovo 4 clássicos, que hoje é um hit, né, da Copenhagen. Eu não estranhem aí consumidores, né, se vocês receberem uma ligação, porque eu tenho como hábito ligar para pelo menos 20 clientes por mês. Tá? Que legal, cara. Eu ligo, pra... telefone. O cara consumiu na loja, você peço pega... uma lista aleatória e ligo para 20 clientes todos os meses. Copenhagen, Brasil Cacau, Cop Coffee, enfim, agora outras marcas, enfim, chegando, e eu tô sempre ligando para consumidor. E aí, uma das coisas, além das visitas às lojas, quando eu converso com os consumidores, gerentes de loja, franqueados, etc. E aí, um dos consumidores, numa visita que eu tava observando, na Páscoa, a gente faz caravanas também, né? Então, eu acho que essa cultura não pode estar aqui comigo. Então, hoje, todo mundo dentro, né, da nossa companhia faz rota. Não importa se eu sou diretor, se eu sou analista, a gente faz caravana. A gente roda o Brasil inteiro, com van, que você falou. com camiseta, e bora sola de sapato. Sola de sapato, vamos gastar sola de sapato. E aí, eu tava num desses momentos tal, e o cliente pegou uma inha benta, não existia ovo, pegou uma inha benta e começou a pedir pra vendedora montar um kit, né? Então ela fala assim, não, porque a minha filha gosta muito da língua de gato, pra mim, se eu pudesse, eu teria um ovo só de língua de gato. Aí a vendedora falou, não, nós temos, porque a língua de gato era mais tradicional. Nós temos o ovo de língua de gato, mas será que eu não posso abrir e colocar outro ovo, né, dentro aqui? Porque ela queria um recheio não de bombons, ela queria um recheio de inha benta. Mas se esse ovo for muito grande, vai ficar enjoativo. Então a inha benta tinha que ser essa pequenininha. Eu não posso comprar a caixinha, pegar a inha benta, porque a inha benta grande. Cara, e eu fui, aí eu peguei o telefone dessa consumidora, liguei e falei pra ela, falei assim, nossa, eu observei ali e tal, eu tava na loja, me apresentei, etc. Ela falou, nossa, eu fico sonhando com essa coisa da surpresa. E aí, olha onde eu fui conectar a referência. Eu falei, as bonecas russas.
Sei que você vai abrindo. Porque você vai abrindo e vai tendo uma boneca dentro da outra. Legal. E a gente criou, que não existia isso, né? Não tem, até hoje não tem. Nenhuma marca reproduziu, porque também é um processo muito artesanal, é difícil para as empresas reproduzirem, que é esse ovo 4 clássicos, que é língua de gato, crocantinho, lajotinha e inha benta, todos um dentro do outro, com essa experiência também de compra, que você vai abrindo e vai tendo cada vez mais a surpresa, na medida certa, quem é a benta é pequenininho, o língua de gato é o grande. Então é um consumidor. Não, demais. Mas poderia ter passado essa oportunidade. Se você não tivesse lá... com essa escuta ativa e conectado com uma outra referência que não é do mercado de chocolates, que é, né, enfim, uma boneca russa. Observar comportamento. Tio, sabe o que eu tava vendo aqui? É uma discussão assim, que nos Estados Unidos, assim, na Europa, as pessoas têm um conceito até agora maior, né, de superfood, de clean label, de olhar o rótulo, tá? E eu tô vendo agora, de um tempo pra cá, que tem o rótulo que você coloca aqui, açúcar adicionado, gordura saturada em alta. Como é que você está vendo essa relação, né? Porque vocês precisaram colocar, né? Queria que você contasse um pouco por que isso aconteceu e se isso influencia nas vendas e se existe também um plano estratégico também para falar do açúcar no chocolate, que as pessoas estão querendo saber mais do que elas consomem. Não sei se você tem essa percepção. Bom, primeiro, eu acho que essa legislação, ela veio para elucidar. Tá. Mas como qualquer legislação, né, infelizmente, ela muitas vezes não traz só o tom elucidativo. Por quê? Vou te explicar agora de uma maneira, inclusive, bastante simples aqui de entender. Quando a gente coloca que o chocolate tem gordura, é a gordura boa. Certo. Porque é a gordura do cacau. Perfeito. Enquanto a mesma rotulagem vai estar num salgadinho industrializado. Tá ótimo. Então, se é pra gente declarar que tem açúcar adicionado, porque de fato um chocolate tem na sua formulação como qualquer sobremesa, né? Só que existe assim, então o refrigerante, né, açúcar do refrigerante não precisa declarar, mas açúcar do chocolate precisa declarar, né? Então, para o consumidor, ele ter esse selo e ele não ter o discernimento hoje, né, por informação de que nos parece, né, de que consumir um refrigerante, um salgadinho, etc, é tão danoso quanto um chocolate, ao meu ver, não cumpre o objetivo da ele não discrimina a qualidade. Ele não discrimina, né, certo, a qualidade. Então, o próprio chocolate da linha que a gente chama que é a linha Clean Label, né, que são chocolates sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose, etc, ele tem o selo de gordura. É verdade. Inclusive, ele é um chocolate hoje com mais gordura. Por quê? Mas porque é uma gordura boa. Exato, é que nem você comer abacate, é que nem você comer castanha, que nem é a gordura boa, inclusive indicada por nutricionistas como fonte de energia. Que dá muitas vezes melhor do que o carboidrato, por exemplo, né? Então, ela é uma legislação que tenta olhar um composto um pouco mais ampliado, mas ao meu ver, ela não é tão elucidativa. O consumidor está cada vez mais informado. Certo. Tá? Então, eu acho que todos os países, isso não é só nem só a nossa marca, tô falando do país, etc, sentem num primeiro momento mais, até nos itens presenteáveis, né? Porque para autoconsumo isso é um pouco mais absorvível, vamos dizer assim, mas para presente, né, é um pouco mais delicado. Como a Copenhagen tem um valor agregado de marca, que tem a embalagem secundária, que são esses kits, mais as embalagens de presente, etc, e tem a credibilidade do consumidor, de que a gente tem uma formulação realmente muito rica, né, que é um processo artesanal, com ingredientes super selecionados, sem nenhuma gordura hidrogenada, sem nenhum processo químico. Então, automaticamente isso foi mais atenuado, né, para a Copenhagen. E a gente tem como movimento de marca, né, um trabalho sendo feito desde 2019, que é a plataforma de saudabilidade, que é a linha So Good, que hoje já representa, como eu disse para vocês aqui na abertura do nosso programa, 10% do nosso faturamento. Legal. Foi uma super inovação. Isso para mim é inovação, mais do que criar produto, é olhar para o comportamento. E é muito bom, tá? É muito bom, é muito bom. Eu tenho um lifestyle super saudável, né, eu sou atleta, amo, consumo So Good todos os dias, não deixo de consumir a minha benta no final de semana. A gente tem cada vez mais também esse consumidor buscando esse equilíbrio, né? Como é que o objetivo de So Good na jornada de Copenhague é aumentar o consumo. Lógico. O objetivo é, por que eu não posso comer chocolate todos os dias? Naturalmente, você já não consome chocolate todos os dias. Então, você vai escolher um chocolate de melhor formulação, de melhor qualidade, de melhor tasting, né? Já que eu vou comer um chocolate que eu gosto, que tem, pra mim, um sensorial interessante. E eu vou incluir o chocolate como fonte de gordura, indicada na porção certa, 30 gramas por dia, etc., da plataforma de saudabilidade. Então, a gente tem como objetivo estratégico de companhia positivar So Good, inclusive com aumento de distribuição, etc., para que seja um chocolate do dia a dia, para que seja um chocolate incorporado num lifestyle muito mais legal. Equilibrado. Mas de fato, faz todo sentido o que você está falando. Tio, você sabe, é impressionante assim, um papo aqui, acabou.
Acabou nosso papo, assim. Tem que fazer V2. Não, Todos os podcasts que eu vou, a gente ficou com gostinho de V2. Eu vou te convidar para você voltar aqui, tio. Você tem a última pergunta que a gente faz aqui, de uma forma clássica. Hoje eu vou te convidar, tio, para fazer a pergunta do De Volta para o Futuro, que é super bacana quando a gente faz esse exercício. Porque depois a gente faz um After Talks. Vamos lá, tio? Você pode mandar bala, explicar como é que funciona? Não, antes de fazer a pergunta, você tem uma Eu vou comer energia, um chocolate. Você tem uma energia que só me permite fazer um negócio. Você tem uma energia que normalmente só em pessoas bem resolvidas tem esse tipo de energia. As pessoas que são... Eu não estou dizendo que é culpa delas, muitas vezes as questões da vida. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, que é um pouco mais... como você, ao longo dessa sua vida, é isso mesmo? Essa tua luz, ela vem de alguma coisa onde você é bem resolvida de forma familiar? Porque ao longo dos anos a gente sempre leva porrada, né? Eu acho que é tudo uma questão de ótica. Sem o que você falou, você não tinha um produto que uma cliente sua pedia. Você fez daquilo uma limonada, aquele limão uma limonada. Eu quero saber, como é que você lida com os downsides da vida? As porradas, a gente perde pessoas que a gente ama, um cachorro, um problema, um processo. Como é que você lida com isso? Mas você tem uma luz de pessoas que são bem resolvidas. Me parece que você olha sempre o copo meio cheio. É verdade. É meio por aí? Sempre. É verdade, você passa isso mesmo. Eu sou uma entusiasta nata. Eu acho que... Até me arrepio aqui de falar, porque eu acho que eu vou morrer com essa sede de querer transpor os limites, assim, quanto mais desafiador, mais, eu sempre brinco, gente, me chama para problema complexo, problema simples não tem graça, vamos, né, vamos trabalhar coisa, porque é desafiador, eu gosto de desafio, eu sou movida a desafio, e eu acho que se eu não tivesse, de fato, né, uma estrutura emocional, eu não consigo desassociar, e hoje como líder e formadora, né, de grandes equipes e times incríveis, de alta potência aqui, eu acho que você precisa considerar também, né, essa liderança mais humanizada, no sentido de que as pessoas precisam ser pessoas bem estabelecidas, fortes emocionalmente, para conseguirem estar felizes no exercício. A gente dedica 12 horas, 15 horas do nosso dia, quem gosta, né, ao seu trabalho. Então, o seu ambiente de trabalho ele tem que ser um ambiente que te conecte realmente com o seu propósito. Então, eu agradeço muito, principalmente eu tenho uma grande referência aqui para mim, meu pai é sem dúvida nenhuma uma grande referência, do lado empresarial muito forte aqui para mim, mas a minha mãe é sem dúvida nenhuma, foi, né, o meu grande anseio. Eu perdi ela há 8 anos e foi a maior perda que eu tive na minha vida, porque para mim ela era, sem dúvida nenhuma, o símbolo máximo de generosidade, de acolhimento e de referência, de priorização à família. E o meu petit, né, eu sou uma pessoa muito simples no que me faz feliz. Então, eu tenho um filho, sou casada há 24 anos, enfim, tenho um relacionamento maravilhoso, nós somos super parceiros, temos uma admiração imensa um pelo outro, trabalhamos juntos, né, o que é super, para muitas pessoas parece muito desafiador e pra gente é muito complementar, a gente adora trabalhar juntos, já estamos juntos há 17 anos nessa jornada, eu já estava há 10 anos, a gente se juntou há 17 anos atrás quando o Bruno nasceu, a gente optou por seguir esse caminho, construir muita coisa juntos, então o que me faz feliz é o meu petit, sabe? O meu petit comitê, assim, meus 2 meninos. Agora 3, porque eu tô com um cachorrinho maravilhoso. Mostrei aqui meu fofinho. Então, assim, o que me faz feliz, juro, são coisas muito simples, assim, é chegar em casa, deitar na beira da cama do Bruno, perguntar como foi o dia dele, jantar nós 3. Eu não sou de sair, eu não sou de balada, eu sou uma pessoa muito reservada nos meus hábitos mais familiares, mais comuns, mais caseiros, né? Adoro navegar, é uma coisa que me conecta, adoro atividade física, sou super aficionada, a minha disciplina, né, acho que traz muito do meu lado disciplinar, né? vem do meu amor ao esporte, acho que o esporte te coloca muito nessa energia também, né, de recarregar as energias e te dar disciplina para seguir em frente. E você, complementando, tio, desculpa, só um minuto, tio, antes da pergunta final, preciso carimbar, você é vibrante, assim, é muito legal estar com você, assim, porque amor, paixão. Não, passa aqui uma força enorme, como chama seu marido? Fernandão, você tem uma mulher em casa aqui, ó. Hein, tio? Parabéns. Muito legal. Faça a última pergunta, porque essa a gente vai precisar agora que você respire, que você faça uma reflexão. Vai lá, tio. De volta para o futuro. Pois é. Essa pergunta chama de volta para o futuro. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu uso o meu Instagram de uma maneira que me traz um prazer enorme de tentar ajudar as pessoas mais novas e jovens
a não caírem nas mesmas armadilhas e buracos que eu caí. E às vezes a gente fala, porra, se eu soubesse há 10, 15, 20, 30 anos atrás, aquele caminho, se alguém tivesse me falado isso, me pouparia de muito sofrimento. O que você diria para você mesma, com 18, 17 anos de idade? Perfeito. Se você pudesse dar um caminho das pedras para você mesma, o que você diria? Eu diria, sem medo de titubear, e acho que não só olhando para Renata de 16 anos quando começou, mas eu tento me policiar para continuar ecoando isso todos os dias, porque não é fácil, é um exercício aqui para quem é muito obstinada, como eu, com muita energia. Tem o lado também da sombra, né, gente? Tem o sol, mas tem a sombra, que é, para mim não dá. E eu acho que eu diria pra Renata, né, de 27 anos atrás, assim, tem uma beleza no cinza. Cara, às vezes não dá do jeito que você quer, mas tem também a beleza, né, no reprogramar, na flexibilidade. A pandemia me ajudou muito, né, isso. Porque a gente teve que ser muito flexível, né? Não era o plano A, era o plano Z. A gente tentava o A, o B, o C, o D. E, cara, e como não tem o desistir pra mim, cara, vamos em frente, vamos fazer, tem que transpor, tem que ter uma alternativa, mas eu empenho muita energia, né? Então, eu me consumo muito, não é algo tão fluido, assim, né? Porque pra mim, não dar certo significa que eu tenho que pôr mais energia. Muitas vezes também saber recuar um pouco, né? Aceitar que naquele momento precisa-se esperar, precisa-se ter um pouco mais de poesia, inclusive, né? No cinza ali, não é o preto no branco, né? Tem uma beleza no cinza, vamos adaptar um pouquinho, vamos conviver um pouco mais no cinza para depois a gente ir deixando esse cinza um pouco mais próximo do preto, né? Ou um pouco mais próximo do branco. Então, eu acho que eu, sem dúvida, amadureci muito, são muitos anos, 3 décadas trabalhando. A Renata, de 16 anos, comia marmita no carro porque não existia a possibilidade de não chegar no horário, né? Hoje, se algum imprevisto acontecer, tem um pouco mais de licença poética e flexibilidade no cinza, né? Sem perder a disciplina. Então, essa autovigilância que a gente tem que ter, né? Não perde a disciplina, porque ela é essencial para você chegar nos seus objetivos. Mas também saiba ser um pouco mais gentil com você mesmo. Ter mais carinho. Olha, foi um prazer, Renata Vick, te conhecer aqui. Obrigada, ver tua história, adorei o papo. assim. Eu prometi que ia ser um papo gostoso, foi gostoso. Foi gostoso, porque ainda comi... rápido, Ô, tio, né? eu vou te levar a caixa aqui. Eu comi uma língua de gata. Deixa eu abrir esse uma aqui, língua que é de gata lançamento. aqui. Meu, é uma delícia. Aliás, sabe o que a gente vai fazer aqui? A gente tá na 3ª temporada. A gente vai fazer uma parceria com vocês, a gente dá presente para os nossos convidados especiais. Fechadíssimo. Eu tô pegando um patrocínio aqui, tio, né? Com muita delicadeza. E vamos levar o tio Rico para os bastidores da Copenhague, da Lindt. Maravilhoso! Mas ele, só você vai conhecê-lo. E a gente vai mostrar o processo, porque o caminho é mais importante do que o ponto de chegada. Com e certeza. Lá estaremos. Obrigado pela sua participação. Eu com esse desafio, a minha agenda é meio ruim. Se eu não conseguir, eu mando um representante fiel. Não, tem que ser você, tio. Ele vai, mas tem que ser você. Vamos pôr a disciplina aí pra gente conseguir, hein? Mas sabe o que você falou? Você dá um presente aqui. Eu tenho certeza que o convidado próximo que tiver aqui, quando a gente vir chega a caixa da Copenhague. Fala como foi chegar com a sacola aqui, quase que do Papai Noel. E a briga, porque saiu tapa, os caras saíram na porrada que a gente não mostrou aqui. Só um detalhe aqui, a gente tem o After Talks aí da EQI, depois desse papo maravilhoso, você pode acompanhar. A Renata vai voltar pra cá, porque a gente quer que você venha várias vezes. Aliás, você pode fazer uma entrevista com a gente, porque assim você tem uma capacidade e eloquência de comunicação fantástica. Obrigada. É muito legal te ouvir. Eu falei, já tinha escutado algumas entrevistas, mas aqui ela joga fácil, tio. E foi uma delícia esse episódio. Obrigada. Tio, beijo grande. Adorei, tio, obrigada. Muito obrigado. Beijo grande, adorei o papo.